janeiro desse ano, o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que matou 242 pessoas, completou 5 anos sem que muita coisa tenha mudado desde então. Nós vamos conversar com o engenheiro Felipe Nello. Ele é um especialista aí na prevenção de incêndios. Felipe, de lá para cá, mudou alguma coisa? Está mudando, eu posso dizer que está mudando, né? Existem movimentos trabalhando com legislação, principalmente, para que as coisas mudem. Mas a gente vê o caso de Santa Maria, por exemplo, não tiveram culpados, né? Ninguém ainda foi preso pelo que aconteceu. Então isso acho que vejo como um ponto negativo, né, no incêndio, numa tragédia daquele porte, nada ter acontecido, né? É o que a população tem vontade de ver, né, que os responsáveis sejam punidos. Porém, lá no Rio Grande do Sul, uma legislação começou a ser toda refeita, baseada nas melhores normas internacionais. Medidas de proteção mais rigorosas foram implementadas quase que na sequência, no final do mesmo ano. Ainda não se sabe muito bem como fazer aplicar, então vem num processo ao longo desses 5 anos para que melhore, mas um Estado que tomou uma iniciativa e algo está acontecendo. Ao mesmo tempo, no Congresso Nacional, existe uma frente parlamentar mista de segurança contra incêndio, atualmente presidida, né, comandada ali pelo deputado Vicentinho, a qual a Associação Brasileira de Sprinklers, que atualmente eu sou presidente, esse ano assumi a presidência, participa ativamente desde sua criação. Dentre as diversas assuntos, diversas frentes tratadas nessa frente parlamentar, a legislação é uma muito forte, que vem sendo trabalhada. E conseguiu, no ano passado, a aprovação de uma legislação chamada de Lei Kiss, para tratar de locais de reunião de público. Bom, de lá para cá, muita gente se assustou, houve mais medidas preventivas, mas vamos nos reportar agora à nossa região, Jundiaí Perfeito. e outras cidades aí. O Corpo de Bombeiros tem uma norma a seguir para aprovar um lugar. Sim. A norma do Corpo de Bombeiros é a ideal ou as pessoas ou os responsáveis poderiam fazer mais? Os responsáveis poderiam fazer mais. Estamos lidando com vidas, né? Ainda mais no local de reunião de público, seja um teatro, seja um cinema, seja uma boate. Inúmeras pessoas reunidas sem a menor preocupação em conhecer a instalação e o que fazer no momento de uma emergência, seja incêndio, seja qualquer tumulto. Então, os proprietários deveriam se preocupar com isso e ir além do que a legislação pede. A legislação do Estado de São Paulo, a meu ver, é a melhor preparada que temos no nosso país. Hoje ela é aceita em pelo menos 18 ou 19 estados, né? Seja uma adaptação, seja na íntegra, porque aqui vem evoluindo e revisada mais constantemente. E ela é quem determina quais as medidas que deve se colocar. Bom, nós temos os locais de público e temos também as empresas, as indústrias, que têm estocadas, né, matéria-prima, tem estocado líquido inflamável, produto químico e tal. A proteção que eles têm, qual que é? Na legislação, né, ou seja, no Estado de São Paulo, o decreto estadual, ele traz as medidas para cada tipo de instalação, né, seja local de reunião de público, seja indústria, seja uma estocagem. Cada local, cada tipo de edificação tem as suas particularidades. E as medidas são tratadas lá como mínimas, né? Mesma questão da reunião de público. O proprietário deve ir além se tiver essa preocupação. No caso da indústria, a gente vê, indústria e as estocagens, a gente vê algumas diferenças porque existem seguradoras envolvidas. Muitas vezes, as seguradoras que protegem o patrimônio pedem medidas de proteção além daquelas que o bombeiro pede. Então, a gente costuma trabalhar bastante com indústria e a gente vê uma preocupação, né, que vem de fora, de uma cultura que seja de um outro país ou que seja de uma implementação de uma seguradora, que traz uma segurança ainda maior. Porém, como você bem colocou, é fato, a gente trabalha com materiais de riscos diferenciados, seja uma estocagem, um plástico, alguns tipos de plástico
possuem uma carga térmica, uma taxa de liberação de calor muito alta. Então a medida tem que ser ali bem pensada, bem projetada. E líquidos inflamáveis é um grande problema. Ele se alastra. Líquidos inflamáveis e aerosóis são dos maiores problemas hoje em proteção de uma estocagem, por exemplo. Bom, em todos os casos há diversos tipos de, pelo menos, minimizar. Você falou que tem o alarme, a água e os gases. Sim. O alarme. O alarme ele vai detectar um princípio de incêndio. Vai tocar uma sirene? Ele vai tocar, tem a detecção de fumaça, por exemplo, que é a que mais se encontra por aí, nos shopping centers você vê facilmente. Num princípio de incêndio, a fumaça é gerada, vai conseguir detectar. E o alarme vai tocar. Os inúmeros tipos de alarme, seja simplesmente uma sirene estridente, com um flash, né, que também visualmente te traz essa noção de emergência, como alarmes mais avançados que te trazem mensagens de voz até mesmo. E isso vai proporcionar com que a população toda, a brigada, tome conhecimento do incêndio e proporcione a saída da população. Os gases, como é que funciona? Existem alguns tipos de gás, desde o CO2, que é letal, hoje muito evitado, porém é um tipo de proteção aceitável em alguns ambientes, sem presença de vida, e agentes, chamamos de agentes limpos, né? E aí existem alguns tipos de gás que fazem proteção em locais onde há preocupação sim de se perder por causa de um incêndio, porém também há preocupação da presença de água. Então, em data centers, equipamentos onde a presença de água é crítica ou equipamentos onde uma proteção do ambiente não consegue atender. Então, uma proteção interna ao equipamento é uma proteção, uma segurança aceitável. E a água? A água é o principal agente a se utilizar para combater o incêndio. O sprinkler é o principal sistema, né? Então, quando se pensa em água, pensa-se em sistemas de sprinkler. É aquele chuveirinho que sai do teto, é isso? Exatamente. Ele é o sistema mais eficiente que se conhece, ele é automático, ele tem pouco equipamento, ele não depende de energia, ele não depende de elétrica, ele é mecânico. Existe um sistema de bombeamento, uma tubulação distribuída por toda a edificação pressurizada, com água o tempo inteiro, sob pressão, e o elemento que traz a detecção, né? Então a temperatura no ambiente subiu, o elemento que pode ser um elemento metálico ou pode ser um bulbo, né? Como se fosse um elemento de um termômetro, se rompe e libera água pontualmente. Não é como no filme, né? Que quando começa o incêndio, o estrago da água é maior do que o do fogo. Não, libera não é. tudo. Como é que funciona um sprinkler? Hollywood costuma trazer dessa forma e acaba trazendo essa concepção, essa imagem para quem não conhece do sistema. É um por vez. Funciona. Se a gente tem uma tubulação instalada, que ela está estaria pressurizada com água o tempo inteiro, uma chama iniciada embaixo ou próximo ao sprinkler vai romper o elemento sensível e vai descarregar água somente naquele que foi rompido. O fogo tende a se alastrar, os próximos irão abrindo até que ele seja controlado e não mais sejam abertos, né? Existem estatísticas que comprovam que a grande maioria dos incêndios, onde se tem um sprinkler bem instalado, bem mantido, com 3 sprinklers você controla a grande maioria do... Quer dizer que não é aquela cachoeira assim de Hollywood. Não é. Vai molhar, é bastante água, sim. A água vai criar um volume, vai se estender pelo piso da edificação. Porém, não é como se mostra em Hollywood e o fogo também vai ser controlado, não vai consumir aqueles materiais envolvidos na edificação. Bom, aqui nós chegamos ao fogo e ao combate ao fogo. Agora, para evitar o fogo, por exemplo, muita loja, muito clube, muito lugar de público, tem revestimentos e materiais que pedem para
serem incendiados, né? Exatamente. Na nossa legislação, né, estadual, como eu te disse, do Corpo de Bombeiros, existem instruções técnicas. Então, a legislação te diz quais medidas utilizar e as instruções técnicas, as normas técnicas, te trazem como, né, instalar ou projetar cada uma daquelas medidas. E uma das preocupações que normalmente é solicitada nas edificações é controle de material, revestimento. Tá? Então, você tem determinadas situações que alguns materiais não podem ser utilizados. Né? Então, vamos pensar em revestimento acústico, como no caso da boate, altamente inflamável, pelo menos aquele que era instalado lá, altamente inflamável, e de uma fumaça tóxica, extremamente tóxica, na verdade. Então, há essa preocupação, deve-se ter essa preocupação. Pegar um outro caso, o incêndio que teve em Londres, naquele edifício Grenfell, lá em Londres, que queimou toda a fachada do edifício. O revestimento daquela fachada, cada vez mais utilizado pela beleza, pela facilidade da instalação, possuía um interno dele, o enchimento dele de um material altamente inflamável que fez com que fosse consumida toda a fachada, se propagasse com uma velocidade, não só a fachada, né, se propagasse e aí entra pelas janelas, pelas aberturas, consumisse aquele edifício e trouxesse tantas pessoas a óbito. Então, há essa preocupação, deve-se ter essa preocupação com o controle de materiais. Os materiais devem ser projetados, instalados de maneira que sejam incombustíveis, sejam de parede, sejam de fachada, sejam de forro. Né? O forro de um escritório deve ser, se ter essa preocupação de utilizar um forro de origem mineral, por exemplo, que não traz a propagação do incêndio, porque a gente viu, né? A gente vê na prática aí que... E fiação elétrica? Fiação elétrica é um caso que deve-se ter o cuidado, né? Acho que as edificações deveriam tomar esse cuidado com a manutenção da parte elétrica. Uma casa de 30 anos, de 20 anos, ela tinha determinado número de eletrodomésticos. Sim. E hoje a gente sabe que é um absurdo. E a fiação é a mesma. Isso pode sobrecarregar e pode... Com certeza. Não seria o caso também de se rever instalações? Com toda certeza. Também existem instruções técnicas que se tratam de instalações elétricas, né? Então, o decreto estadual do Corpo de Bombeiros em São Paulo, por exemplo, tem uma instrução técnica e na instalação é obrigatório apresentar uma RT, um laudo de que aquela instalação está adequada. Porém, a gente está falando de edificações novas. As edificações antigas, a manutenção deve ser feita. Periodicamente, deve ser revista a instalação. Como bem colocado, a carga aumentou ao longo dos anos. E um curto-circuito pode ser fatal. Pode ser o começo do incêndio. Pode ser o começo do incêndio. A gente vê muitos relatos. Infelizmente, a gente não tem estatísticas e dados de incêndios, né? Por que ocorreram, como foram controlados, se tinha proteção, se não tinha. Infelizmente, ainda o Brasil não traz todas essas estatísticas. Mas sabemos que muitos dos casos, pelo menos na mídia aparece, que um curto-circuito, né, uma faísca gerada por uma luminária ou por uma má instalação, traz o início do incêndio e a perda, às vezes, de grandes empreendimentos. Ok. Esse foi o engenheiro Felipe Melo, que falou aí sobre prevenção de incêndio, aproveitando esses 5 anos da tragédia da Boate Kiss, para lembrar que a segurança contra o fogo é importante.